Graça e paz, eu sou o Manuel Costa, estamos aqui em mais um momento de fé. Venho trazer uma mensagem de Deus para a sua vida que está no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 24, que diz assim: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Amém, meus irmãos? Agora, se Jesus ainda não havia sido crucificado, por que que ele disse, tomem sua cruz? E o que os discípulos entenderam quando Jesus falou sobre carregar a cruz, se ainda não havia acontecido a crucificação? No momento, em que a sombra da cruz se aproximava, Jesus, sabendo daquele momento, Jesus procurou preparar os discípulos para uma verdade que eles ainda não conseguiam entender. Quando Jesus pronunciou essas palavras, ninguém entendia completamente o que ele estava dizendo. Hoje, quando ouvimos a palavra cruz, imediatamente pensamos no sofrimento de Cristo por nós. Mas naquele tempo a cruz não tinha nenhum desse significado. A cruz, naquele tempo, era um símbolo de vergonha, humilhação, sofrimento e condenação. Era um instrumento romano, reservado para os criminosos rebeldes e pessoas consideradas indignas. Ninguém usava uma cruz como símbolo de fé. Ninguém admirava, ninguém a desejava. A cruz era simplesmente temida aos piores pessoas. Por isso, quando Jesus disse, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me, aquelas palavras devem ter causado um espanto, imenso nos discípulos, afinal, ele ainda não havia sido crucificado, o Calvário ainda estava no futuro, a condenação ainda não tinha acontecido, então surge essa pergunta: como Jesus podia falar da cruz antes da cruz? Consegue entender? A resposta é profunda. Porque Jesus não estava apenas prevendo um acontecimento, ele estava revelando um princípio eterno. Enquanto os discípulos, quando ouviam falar do reino dos céus, eles sonhavam com coroas, com roupas bonitas. Jesus falava de cruzes. Enquanto eles imaginavam tomar posse de algum trono, Jesus estava falando de renúncia. Enquanto eles esperavam um reino político, Jesus estava anunciando um reino espiritual que ninguém nem imaginava naquela época o que era. Hoje nós temos muitas informações, muita facilidade para pesquisar, mas naquela época as pessoas eram muito mais ignorantes, apesar de inteligentes. Os discípulos acreditavam que o Messias pisaria em Jerusalém para assumir o poder, não para ser crucificado. Mas Jesus sabia que ele pisaria em Jerusalém para entregar a própria vida. Por isso a cruz apareceu em seus ensinamentos antes de aparecer nos seus ombros. A cruz não começou no Calvário. O Calvário apenas revelou ao mundo aquilo que já estava no coração de Cristo desde a eternidade. Desde a criação do mundo, a cruz já estava no coração de Cristo. A disposição de obedecer ao Pai, custasse o que custasse, a cruz estava nos planos de Deus. E quando Jesus falou sobre tomar a cruz, ele estava dizendo que segui-lo exigiria muito mais do que admiração, exigiria entrega, exigiria a morte do ego, dos desejos da carne, do orgulho, da vontade própria. E talvez os discípulos tenham ficado confusos naquele momento. Talvez tenha se perguntado por que alguém carregaria voluntariamente um símbolo de condenação. Mas anos depois, olhando para o Calvário, eles entenderam. Entenderam que a cruz não era o fim, que era o caminho. Entenderam que a cruz não representava derrota,
representava obediência. Tudo isso foi mudado por causa de Jesus, porque a cruz tinha um símbolo vergonhoso no começo. Os discípulos entenderam que antes da ressurreição existe uma cruz, antes da exaltação existe humilhação, antes da coroa existe uma entrega. Jesus não estava apenas anunciando a forma como morreria, ele estava revelando a forma como seus seguidores, eu, você e todos os seguidores, deveriam viver. Por isso a cruz apareceu antes da condenação, porque ela era mais do que um instrumento de morte. Ela era uma mensagem, um chamado, um convite para abandonar a velha vida e seguir o Salvador, aquele que descobre a essência divina, que consegue sentir a essência divina dentro dele, começa a abrir a mente, tem entendimento e deixa a velha vida e vem ter uma vida nova com Cristo. E essa é a maior revelação. Jesus falou da cruz antes de carregá-la, porque ele já havia decidido carregá-la. Antes que os homens a preparassem, ele já tinha aceitado. Antes que o soldado a levantassem, ele já havia se entregado para a crucificação. Então a cruz surgiu primeiro em suas palavras, porque já existia em seu sofrimento por nós. A cruz já existia. Você pode substituir o último parágrafo por algo mais reflexivo, por algo mais impactante. Talvez a grande questão não seja porque Jesus falou da cruz antes do Calvário, mas porque ainda hoje tantos desejam segui-lo sem compreender o significado da cruz. Quantas pessoas se dizem seguidores de Cristo, mas não entenderam o significado da cruz, não agem como se tivessem entendido a mensagem. Afinal, o mesmo convite feito aos discípulos naquela época atravessou séculos, né? E nem todos entenderam. Seguir a Cristo não é apenas admirar os seus milagres, não é viver uma vida dependente dele para as coisas boas somente acontecer. Né? Jesus falou que nós teríamos aflições, né? Falou que era para a gente ter bom ânimo, mas que nós teríamos aflições. Falou que o caminho era estreito e falou que não seria fácil a gente lidar com as pessoas incrédulas. Então, não é admirar os milagres, é caminhar pelo caminho da entrega. Se entregar verdadeiramente a Cristo, muda completamente a vida. Renunciar às coisas que a carne tem desejo e ser obediente à palavra de Deus. Né? A palavra de Deus é o que realmente transforma e que nos mantém íntegro, né, como cristão, porque se nós deixarmos a palavra de lado, a gente vai se distrair, nós vamos se perder. Então, espero que essa palavra da cruz traga um entendimento mais profundo para a sua vida no dia de hoje. Que a cruz já existia. Quando Cristo veio ao mundo, já sabia da crucificação. Falou antes para os discípulos. Hoje nós temos a cruz como um verdadeiro exemplo para a nossa vida. Um exemplo de transformação, um exemplo de renúncia e um exemplo de obediência. Amém? Que essa palavra toque no seu coração e que você consiga seguir os projetos de Deus para a sua vida, seguir os caminhos, as direções que Deus te dá, porque o sacrifício na cruz tem que valer a pena na vida de cada um de nós, amém? Paz, saúde e prosperidade. Até a próxima, se o Senhor assim nos permitir. Deixe seu amém nos comentários, que o nosso Deus seja louvado para todo sempre. Até!